Começa agora, aqui, pela Rádio Clube, o programa Momento Espírita, uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Muito bom dia, amigo ouvinte. Estamos iniciando o Momento Espírita de número 29. Hoje é domingo, dia 19 de junho de 2005, e nós estamos mais uma vez chegando até seu lar ou até onde quer que você esteja, através das ondas da Rádio Clube, e nós estaremos em sua companhia até às 10 horas nessa manhã de hoje. E desde já, agradecidos nós estamos pela sua audiência, pela sua companhia, pelo prestígio que o Momento Espírita tem recebido de você, amigo ouvinte, para nossa alegria. Muito obrigado. E nós vamos começar o programa fazendo a nossa prece. Te pedindo, Mestre Jesus, em mais essa manhã de domingo que nos reunimos para abordar o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, na condição de Teus trabalhadores, ainda tão aprendizes, Senhor, mas tão desejosos também, tão carregados de boa vontade, de passar adiante esses ensinamentos da doutrina espírita que tem nos norteado em nossas existências, que tem nos trazido esperança, alento e, acima de tudo, entendimento. Então que possamos, Mestre, envolvidos por Ti, nós, aqui, trabalhadores do Momento Espírita, que assomamos aos microfones nesse instante, como também a todos os ouvintes que estiverem ligados em nós nesse instante. Que Teu manto de paz, de serenidade, nos envolva a todos, que possamos, acima de tudo, ter os nossos corações em paz e as nossas mentes despertas, atentas aos ensinamentos Teus, Senhor, que venham a ser desdobrados nessa manhã. Obrigado, Mestre, obrigado aos nossos anjos guardiões que estão à nossa volta, nos intuindo, nos orientando, beneficiando com certeza a todos os ouvintes que estão ligados também nesse instante, porque pelo simples fato, Mestre, de nos ligarmos em Ti, nós abrimos as nossas portas, facilitando a ação da espiritualidade maior, nos beneficiando. E por tudo isso, Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, são 9h06 e no programa de hoje, mais uma vez, recebemos aqui a visita de Leonardo Marmo Moreira, trabalhador da Seara Espírita São Carlense, que mais uma vez gentilmente atende o nosso convite e daqui a pouquinho vai estar batendo um papo com você, amigo ouvinte, batendo um papo com o Zezinho e respondendo as questões que vocês colocarem através dos telefones que estão abertos desde já do programa. Na mensagem de hoje, nós escolhemos uma mensagem que tem muita profundidade com relação ao entendimento nosso, na condição de pais, do que realmente significa ser pais. A mensagem se chama Ter Filhos e Ser Pai. E nos ensina a mensagem que são coisas completamente diferentes. Por volta das 9h30 nós estaremos rodando essa mensagem e você que gosta, amigo ouvinte, fique ligado porque realmente vale a pena. Daqui a pouquinho também o Zezinho de Mel assoma o microfone para trazer as novidades da doutrina espírita e bater um papo também com o Leonardo. E mais do que nunca,
desejamos, pedimos, solicitamos, convidamos você, amigo ouvinte, a participar desse programa, como tem feito ao longo de todos os anteriores. Liguem para os telefones 3375-5513 ou 3375-5514, faça suas perguntas, elas serão anotadas e encaminhadas aqui para o estúdio, onde o Zezinho de Mel e o Leonardo estarão com o maior prazer respondendo, dirimindo as suas dúvidas com relação à doutrina espírita, tá bom? E você que ligar para cá vai ter a oportunidade de participar do sorteio de livros que fazemos tradicionalmente no finalzinho do programa. Tradicionalmente, nós sorteamos 2 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo entre todos aqueles que ligarem fazendo suas perguntas, e entre esses também, e mais aqueles que ligarem, mas não quiserem fazer perguntas, mas que têm o direito de concorrer ao nosso sorteio, nós vamos inverter a situação. O Momento Espírita pergunta, você responde e concorre ao sorteio de livros, tá? Então você que não quer perguntar, então responda. E a pergunta do Momento Espírita de hoje é a seguinte: você, amigo ouvinte, acredita em vida em outros planetas? Ligue para cá, diga sim ou não, seu nome será anotado e ao final do programa você estará concorrendo ao livro Salmos de Redenção, da Gilvane Balbino, tá ok? Gilvanise Balbino, tá ok? Estamos aguardando, participe, faça-o como sempre tem feito, que está sendo extremamente gratificante fazer o Momento Espírita junto com você. E nós vamos dar o nosso bom dia ao Zezinho e pedir que faça a gentileza de apresentar o nosso convidado de hoje. Muito bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, Leonardo. Bom dia, queridos ouvintes do Momento Espírita. É uma satisfação que se renova a cada domingo estarmos na companhia de vocês. Nós vamos enfocar algumas notícias do Movimento Espírita e depois falaremos do Leonardo. Nós teremos no próximo sábado a reunião da USE, será lá no Associação Espírita Kardecista Amor e Fraternidade, ali no Jardim Pacaembu, Rua Ceará 150, às 14 horas, o início da nossa reunião mensal. Teremos também no dia 26, próximo domingo, seminário Terapêutica Espírita, no Centro Espírita Francisco e Clara de Assis, das 9 às 13 horas. Anotem, por favor, das 9 às 13. Esse centro fica no Santa Felícia, na rua Cândido de Arruda Botelho, 2721, na antiga padaria Terra Nova. Nós teremos como palestrantes desse tema a Helena Bragato, o Antônio Cândido e o Ronaldo Campos. Nós convidamos vocês que nos ouvem a participar conosco e levem, por favor, um prato sem carne ou derivado e um refrigerante. Então, das 9 às 13, o Seminário Terapêutica Espírita, no Centro Espírita Francisco e Clara de Assis, na antiga padaria Terra Nova, lá exatamente no São Carlos 3. Teremos também aqueles que já ouviram o Otacílio aqui no nosso programa, nosso companheiro da Seara Espírita, que já esteve aqui algumas vezes. Teremos oportunidade de vê-lo novamente no Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, no próximo domingo, às 10h30. O tema que o Otacílio vai focar é Ante as Crises do Mundo. Então, vamos participar, é um convite que nós abrimos a todos vocês. O núcleo fica lá na Vila Derige, na rua Bruno Giongo, 3560. Essa rua é paralela a Carlos Botelho, bem no final. Então, vamos conhecer o Otacílio. Vocês que já ouviram as explanações do Otacílio através do Movimento Espírita, terão a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no próximo domingo, lá no núcleo, às 10h30. Receberemos também em agosto nosso querido irmão, palestrante internacional, Divaldo Pereira Franco. Ele estará em São Carlos no dia 21 de agosto. Por favor, anotem aí na sua agenda, dia 21 de agosto, às 10 horas da manhã, o Divaldo Pereira Franco estará no ginásio Milton Laio Filho. É imperdível.
vocês que não conhecem o Divaldo, procurem saber da sua obra, do seu trabalho, e tenho certeza de que estarão presentes conosco nesse dia. Nós gostaríamos de falar também da atividade do Obreiros do Bem, a sua cozinha artesanal, que funciona todos os sábados das 9 às 13 horas e recebe diariamente também encomendas de salgados, doces, um trabalho que reverte em favor das obras assistenciais do Obreiros. Vamos ajudar, vamos participar também. Roberto, as notícias são essas no momento. Agora nós vamos conversar com o nosso querido companheiro, jovem Leonardo, que já esteve conosco aqui. E também, Roberto, uma novidade hoje aqui. Nós estamos recebendo o pessoal do EFAS, que está acontecendo, que começou ontem e que hoje tem a sua continuidade, o Encontro Fraterno Alta de Souza. O pessoal que está fazendo o curso de imprensa espírita está aqui conosco, veio conhecer os estúdios da clube e vai participar conosco daqui a pouco no programa. Nós vamos começar com o Leonardo e posteriormente vamos conversar com os nossos companheiros do EFAS. O Leonardo é trabalhador de várias casas, na realidade, do Obreiros, do Carbar Chútil, um jovem que está em São Carlos há algum tempo e que vai nos brindar hoje com o seu conhecimento. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes. Rogando a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos amigos espirituais, pedimos aos protetores espirituais para que tenhamos muita paz nesse domingo, nesse momento de reflexão, de autoconhecimento e de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito bem. Face ao número enorme de perguntas que temos acumuladas aqui, inclusive do programa anterior, além das que estão ocorrendo nesse instante, além de você, amigo ouvinte, que está nesse instante ligando para o 3375-5513 ou 3375-755514, fazendo suas perguntas. Então, hoje, ao invés de inicialmente o Leonardo abordar um tema para que depois passemos as perguntas do dia, nós vamos direto a elas, Leonardo, para que nós possamos, na medida do possível, conseguir sanar a dúvida de todos os ouvintes que têm nos ligado. Muito bem, então nós vamos à primeira pergunta de hoje, Leonardo, que é o seguinte: a Olga lá do Varjão ligou aqui para o Momento Espírita colocando o seguinte: eu não consigo estudar a doutrina espírita. Por que isso acontece? O que posso fazer para ajudar-me, Leonardo? Admitindo, em primeiro lugar, o real desejo do estudo da doutrina espírita, nós acreditamos que as dificuldades no estudo são basicamente de dois teores. O primeiro é o medo. Nós somos oriundos de uma tradição religiosa que incutiu durante uma série de encarnações, inclusive na atual, uma série de medos injustificáveis associados às questões da espiritualidade e às questões da morte. E, obviamente, num primeiro momento, uma pessoa que está no início do processo de familiarização com a doutrina espírita pode sentir esse medo acentuado por uma falta de informação e de um amparo mais esclarecedor. Então, o medo para a criatura que está iniciando pode ser um bloqueador do processo do estudo. Entretanto, se a pessoa tiver um pouco de perseverança, ela notará que a doutrina espírita faz-nos vencer os medos. Porque a doutrina espírita explica que o demônio não existe, que o inferno não existe, e que, na verdade, a lei é de amor, e que o futuro será melhor porque a lei é de progresso. Deixando a mensagem do Evangelho inteligível, compreensível, facilmente assimilável numa proposta de bom senso e de lógica. A segunda causa é a dificuldade no estudo. Estudos, obras mais densas, às vezes orientações de obras mais complexas, no início do processo da familiarização com a doutrina espírita, pode dificultar o iniciante ao estudo.
Então, eu sugeriria que nós iniciemos o estudo da doutrina espírita através da colossal obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que esclarece solidamente os postulados básicos da doutrina e ainda tem o caráter de consolar, nos aproximando da mensagem de Jesus. Obviamente, esse estudo pode ser acompanhado por um livro de mensagens, como os livros de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, que pode ser aberto por acaso, sem a necessidade peremptória da pessoa ler em sequência, e tem muita doutrina, muito consolo e muito amparo. E lenta e gradualmente, conforme a pessoa for se familiarizando com obras mais preliminares na doutrina, ela vai encontrar o prazer e a felicidade do estudo e, naturalmente, passará a obras mais aprofundadas. Então, eu acredito que o medo que é devido às nossas tradições culturais religiosas, que nos incutiram uma certa temeridade em relação aos assuntos da espiritualidade, e a dificuldade no estudo seriam os dois fatores. Mas com um pouquinho de perseverança, com um pouquinho de metodologia, escolhendo as obras mais adequadas, e o dirigente do Centro Espírita pode ajudar nesse aspecto, superaremos essas dificuldades iniciais. Muito bem, Olga. Fica aí para você a sugestão do Leonardo. Zezinho, a Thaís, do Jardim Cardinale, ligou para o Momento Espírita fazendo a seguinte pergunta: se a doutrina não acredita no batismo, como introduzir uma criança, um bebê na doutrina espírita, Zezinho? Thaís, nós dissemos no programa anterior que na doutrina espírita não há o ritual do batismo. Nós temos o curso de evangelização infantil. Então a criança entra na doutrina através desse curso. A partir dos 3 ou 4 anos, ela já começa a receber os primeiros ensinamentos da nossa doutrina. E eu diria a você, Thaís, que quase todas as casas espíritas de São Carlos e região têm evangelização infantil. Assim bem como a mocidade espírita, essa a partir dos 14 anos. Então nós deixamos o convite a você e a todas as mães que nos ouvem, que com muito carinho e dedicação receberemos os seus filhos para iniciá-los nos ensinamentos cristãos. Vamos lembrando mais uma vez ao amigo ouvinte que essas perguntas, que essas respostas são respostas a perguntas que foram feitas por ouvintes desse programa, e você que está ligando nesse momento, no Momento Espírita, aqui na Rádio Clube, é convidado a ligar para a gente e fazer sua pergunta. 3375-5513 ou 3375-5514 são os telefones que você pode usar. Faça sua pergunta e você terá sua resposta no ar. Se não quiser perguntar, responda a nossa pergunta de hoje. Você, amigo ouvinte, acredita em vida em outros planetas? Ligue, diga sim ou não e concorra ao nosso sorteio de livros no finalzinho do programa. 2 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo e 1 exemplar do livro Salmos de Redenção, da autora Gilvanise Balbino. Leonardo, é o seguinte, a Cirlei, lá da Vila Neri, ligou nos perguntando o seguinte: uma pessoa que sonha com um lugar muito igual todas as vezes, até escuro, diz ela, isso significa que é o espírito dessa pessoa que está saindo, se desprendendo, Leonardo? Em O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, há um capítulo muito bem fundamentado, onde os espíritos explicam que mesmo o indivíduo encarnado tem níveis parciais de emancipação da alma, ou seja, de capacidade de desprendimento em relação ao corpo, mas sempre incompletos, parciais. O desprendimento total só ocorre no momento da morte, da desencarnação. E esses desprendimentos, que seria o êxtase, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, o sonambulismo, tem como manifestação básica, a mais elementar, o sono e os sonhos. Entretanto, quando os psicólogos dizem que o sonho pode ser uma manifestação da memória, seja do subconsciente ou do inconsciente, eles têm uma certa razão. Daí, o sonho pode ser uma manifestação da memória, devido a um registro mental do nosso cotidiano, ou uma vivência espiritual propriamente dita, ou uma mistura dos dois fenômenos em variadas proporções. Se eu tenho uma prova de matemática amanhã, estou muito preocupado, estudei o dia inteiro, só pensei nisso. Se eu sonhar com uma prova de matemática, não significa que eu estava fazendo uma prova de matemática no mundo espiritual. Significa que eu tive fixações e eu registrei. Daí,
No caso da nossa irmã, me parece que tem poucas informações para a gente dar uma resposta definitiva. Entretanto, vale a sugestão espírita, a oração no momento da pessoa se dirigir para a cama, dela dormir, para elevar o seu padrão vibratório, a leitura do Evangelho e de mensagens edificantes. Porque se for realmente uma vivência espiritual, e for uma vivência espiritual negativa, que ela não deixou claro se isso faz ela se sentir mal ou bem, mas se for uma vivência espiritual negativa, só o fato dela elevar o seu padrão vibratório através da prática da oração e do Evangelho fará com que esse fenômeno se dilua. E se for uma manifestação do inconsciente, através do autoconhecimento, ainda assim vale a recomendação da doutrina espírita, através do autoconhecimento, a pessoa vai se trabalhando e conseguindo interpretar que informação isso pode significar. Muito bem, Zezinho, o Roberto, lá da cidade de Araci, ligou-nos colocando o seguinte: perdi uma pessoa há 15 dias e um dia antes dela morrer, minha esposa viu algo no quarto. Poderia ser um espírito avisando, Zezinho? Ô, Roberto, em primeiro lugar, você não perdeu essa pessoa. Ela retornou em espírito ao plano espiritual e vocês terão oportunidade de se reencontrar algum dia. Possivelmente, Roberto, a sua esposa, através da vidência, tenha visto um espírito amigo ou familiar no ambiente do quarto, né? Amparando aquele prestes a partir e até aguardando-o para ajudá-lo a libertar-se dos laços da matéria. Isso é normal, que na partida de alguma pessoa, os entes queridos que já antecederam estejam aguardando-o para auxiliá-lo. Muito bem, Leonardo, essa pergunta aqui é muito similar às duas anteriores, o mesmo assunto. A gente constata aqui no Momento Espírita que as pessoas, os ouvintes, têm muitas dúvidas suscitadas com relação aos sonhos. E é o caso da Aparecida, lá da cidade de Araci, que pergunta o seguinte, ou coloca a seguinte situação, Leonardo: eu sonho muito com pessoas que já faleceram. O que isso pode significar? Em princípio, poderia significar o contato através do desprendimento parcial pelo sono físico com seres desencarnados, seres que já nos precederam na grande viagem, conforme nos elucidou o Zezinho. Entretanto, para analisar se o fenômeno realmente é real, nós temos que tomar cuidado, não cair no fanatismo. A doutrina espírita, antes de mais nada, é ciência. E a ciência permite uma especulação limitada, baseada nos fatos. Para se avaliar o fenômeno, a nossa irmã teria que fazer um autoconhecimento. Ela é uma pessoa fixada em problemas associados à morte? Ela pensa demasiadamente nessa questão? Isso é algo que causa um certo tormento? Porque se ela tem esse tipo de preocupação, muitas vezes pode ser uma fixação psicológica dela mesma e não uma vivência em contato com os seres que já desencarnaram. Interessante também utilizar do recurso. Os espíritos dão informações diferentes do que elas já sabiam ou são diálogos mais ou menos repetitivos? E avaliando com cuidado, e sempre é recomendável o estudo da doutrina espírita, que nos proporciona a verdade para que a verdade nos liberte, lenta e gradualmente, o indivíduo, que cada indivíduo é uma característica especial, porque os fenômenos estão associados ao campo mental, à casa mental de cada um. O indivíduo vai diferenciando. Em tese poderia ser possível, mas ela tem de avaliar qual é o hábito mental dessa irmã. Ou seja, se ela tiver muitas fixações, pode ser simplesmente uma manifestação dos registros mnemônicos da memória dela mesma. Zezinho, a Regina, lá da Vila Monteiro, ligou para o Momento Espírita descrevendo a seguinte situação: uma pessoa que sofre e aparentemente é uma pessoa boa, é possível que sejam os ancestrais dessas pessoas ou dessa pessoa que estejam atrapalhando, Zezinho? Regina, eu diria a você que normalmente os nossos ancestrais só nos ajudam, eles desejam o nosso progresso moral. Se nessa vida temos um comportamento bom e sofremos de alguma maneira, isso está afeito a outras vidas. Quando naquela oportunidade, Regina, nós transgredimos as leis divinas
Estamos tendo a grande oportunidade agora da reparação. Leonardo, o Zezinho acabou de responder a Regina da Vila Monteiro. E você vai responder a Regina lá do Cruzeiro do Sul. As Reginas estão se fazendo presentes aqui no Momento Espírita. Ela diz o seguinte: uma pessoa provocadora, incrédula, tem alguma relação essa característica com outras reencarnações, Leonardo? A doutrina espírita nos ensina que a reencarnação, assim como a lei de causa e efeito, são os mecanismos que Deus utiliza para um plano maior, que é a lei de progresso, é a evolução da criatura. Desta maneira, todas as características de personalidade que nós trazemos no presente têm raízes no passado. É óbvio que a educação, a infância, a autossugestão e as vivências dessa encarnação influenciam. Mas a nossa personalidade ela é transformada passo a passo através do processo da autoeducação. Não há milagres na natureza. A natureza não dá saltos, já dizia Aristóteles, e é a proposta de Jesus. Então, num processo de autoeducação, essa transformação íntima do homem novo contra o homem velho é um processo lento e gradual. Obviamente, se a pessoa tem determinadas características muito fortes em sua personalidade, ela traz marcas do passado. Assim, nós podemos ter noção do que fizemos no passado através do autoconhecimento, da autoanálise. Mas isso não é negativo, porque como a lei de progresso, o amanhã sempre será melhor. Se nos esforçarmos, conquistaremos virtudes e minimizaremos as nossas limitações. Roberto e Leonardo, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, na Clube AM, no Momento Espírita, os nossos companheiros Tiago e Euclides, que estão participando do EFAS. E lá no EFAS tem um curso que chama-se Imprensa Espírita. E o Euclides, na realidade, ele é um dos coordenadores do curso, né? Do EFAS. E ontem ele abordou, inclusive, o tema central do EFAS, que é o aborto. E o Euclides vai nos falar alguma coisa daqui a alguns instantes a respeito do aborto. Nós vamos questionar ainda o Leonardo mais um pouquinho. É uma pena, viu, Euclides e Tiago, que esse tempo é tão curto que nós gostaríamos de ficar aqui mais tempo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também, mas infelizmente horário é horário, né? Nós, na doutrina espírita, sabemos como cumprir isso. Eu gostaria de saber de você, Leonardo. O Isaíldo, de Santa Felícia, diz assim: Espírito da verdade, em que parte da Bíblia está? Jesus comenta a respeito do Espírito de verdade no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 26. Ele mencionava a questão a respeito das dificuldades que o ser tem do entendimento, na época, do entendimento das realidades. Inclusive, quando os apóstolos perguntam por que falais por parábolas, Jesus deixou claro: para vocês eu não preciso falar por parábolas, mas para os outros eu necessito, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Então Jesus, como um grande pedagogo, como um grande mestre que ele era, ele fornecia as informações no nível que a pessoa poderia assimilar. Obviamente, uma série de informações não dava para as pessoas admitirem naquela época. Por isso, Jesus sabia que no processo de educação da terra era necessário o tempo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Muitas doutrinas atribuem o Espírito da verdade ao chamado Pentecostes, que foi a cerimônia onde muitos manifestaram o dom de línguas. Entretanto, foi algumas semanas, em torno de 40 dias depois da chamada ressurreição. Obviamente, ninguém tinha esquecido as mensagens de Jesus. E esse fenômeno também não acrescentou nada ao que Jesus havia dito. Então, para nós espíritas, o Consolador é o Espiritismo, é a obra de Allan Kardec.
E dessa maneira, tentando resgatar a essência do ensino de Jesus numa religiosidade sem rituais, sem dogmas, sem liturgia, sem um sacerdócio organizado ou mesmo profissional da religião. Porque nós devemos dar a Deus o que é de Deus, mas dar a César o que é de César, que são as nossas obrigações materiais. Zezinho, a última pergunta, antes que nós passemos a nossa mensagem, nós vamos avisando aí aos ouvintes do Momento Espírita, aqueles que costumam gravar as mensagens, que gostam por demais das mensagens que são rodadas domingueiramente aqui. Então preparem os gravadores aí, enquanto o Zezinho responde a última pergunta aqui, que antecede o Momento Mensagem de hoje. Lá da Vila Neri ligou o Sérgio, Zezinho, querendo saber sobre cirurgia espiritual. Ele quer saber qual o centro em São Carlos que faz esse trabalho. Ô, Sérgio, essa questão de cirurgia espiritual, no sentido, né, de como a imprensa divulga, é visto assim com muito cuidado pela doutrina espírita. Nós temos em São Carlos diversas casas que fazem um trabalho espiritual em favor do físico, com excelentes resultados. Eu aconselho, Sérgio, a procurar a Cidinha lá na USE, ali na rua 13 de maio, 2026, ao lado da Casa da Cultura, e ela vai indicar a você o local certo para procurar ajuda. Amigo ouvinte do Momento Espírita, as elucidações do Zezinho, do Leonardo, nosso convidado de hoje aqui, são com referência a perguntas que foram feitas por ouvintes como você. Se você quer participar, faça o seguinte: levante o fone do gancho e diz que 3375-5513 ou 3375-5514. Faça a sua pergunta, coloque a sua dúvida para o Momento Espírita e logo depois da mensagem que nós vamos rodar agora, o Leonardo e o Zezinho estarão dirimindo a sua dúvida, respondendo a sua pergunta. E além de participar, além de fazer o roteiro do programa conosco, você concorre ao sorteio de livros que fazemos tradicionalmente no finalzinho do Momento Espírita. E na manhã de hoje nós estamos sorteando 2 exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, mais o livro Salmos de Redenção, de Gilvanise Balbino. Então teremos 3 felizados no final do programa e você pode ser um deles. Basta ligar para cá e fazer sua pergunta. Se não tiver pergunta para fazer, faça o seguinte: responda a pergunta que nós fazemos para você. E a pergunta de hoje é a seguinte: você, amigo ouvinte, acredita em vida em outros planetas? Ligue para cá, diga sim ou não e concorra ao sorteio de livros. Muito bem, Neno, o Momento Mensagem de hoje vem falar do assunto pais e filhos. Particularmente, levanta um questionamento para todos nós que somos pais, para que nós reflitamos, né, e adquiramos a consciência do que significa ser pai. Porque o Momento Mensagem de hoje faz uma clara distinção entre ter filhos e ser pais. Então, amigo ouvinte, ligue seu gravador aí, ouça e grave a mensagem: ter filhos e ser pai. Ter filhos e ser pai. Você tem filhos? Se a resposta for positiva, então responda: você é pai. Ora, alguns pensarão que ter filhos e ser pai é a mesma coisa, mas uma reflexão mais detida nos mostrará a diferença. Para ter filhos, basta estar apto à reprodução e entregar-se à conjunção carnal para procriar. Para ser pai, é preciso alguns cuidados a mais. Há pouco tempo, uma revista tratou do assunto retratando algumas dificuldades, principalmente com relação a empresários e executivos que têm filhos e que não são pais. Geralmente, chegam em casa e não se dão conta de que já saíram dos seus escritórios. Esquecem-se de sintonizar os sentimentos afetivos e continuam dando ordens, como se a esposa fosse a secretária e os filhos seus subalternos. Não mudam nem o tom de voz. Uma estatística da revista Fortune atesta a dramática dimensão desse problema. Revela que filhos de empresários e executivos de alto nível apresentam graus de desajustes bem maiores que os dos outros pais, inclusive os de famílias financeiramente menos abastadas. No livro The Parent's Handbook, ou Manual dos Pais, em português, um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos,
2 especialistas tratam do tema com grande competência. Estabelecem, entre outras coisas, 7 regras básicas para se ser um bom pai. Primeira, comporte-se naturalmente. Dê atenção na medida certa. Se você exagerar com frequência, quando por qualquer motivo reduzir sua atenção, seu filho se sentirá desprezado. Segunda, diga sempre a seu filho que você o ama, principalmente quando ele não espera esse tipo de declaração. Não economize nos gestos. Beijos, carinhos, abraços, emoção, muitas vezes valem mais que uma dezena de atitudes. Terceira, vale mais encorajar do que repreender, incentivar do que premiar, dizer com sinceridade: eu confio na sua capacidade de decisão, eu aposto no seu discernimento. Quarta, ouça seu filho, talvez a mais importante das recomendações. Aprenda a ouvir o que ele tem a dizer. Ouça tudo e até o fim. Não interrompa, não conclua, nem o obrigue a concluir no meio do relato. Mais do que a sua opinião, ele quer contar para você. Quinta, mesmo diante de uma aparente falta grave, procure não criticá-lo duramente. Deixe que ele lhe dê as próprias razões. Se você não se convencer, tente refletir em conjunto, ajudando-o a perceber o que o levou a errar, tornando-o capaz de identificar o erro. Sexta, por mais certeza que você tenha do que vai acontecer, nos casos que não ponham em risco a integridade de seu filho, permita que ele experimente e conclua por si mesmo. O melhor aprendizado ainda é o da própria experiência. Sétima, trate seu filho com a mesma educação e cordialidade que você reserva para seus amigos. Agindo assim, por certo, ele acabará se tornando o melhor de todos os seus amigos. Não se resumem aqui todas as regras para se ser um bom pai, mas aqueles que as observarem já terão dado passos largos no caminho que a todas as outras conduz. Todo filho é empréstimo sagrado que deve ser valorizado e melhorado pelo cinzel do amor dos pais, para a oportuna devolução ao genitor celeste. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o Euclides, que está participando do EFAS hoje, que é o Encontro Fraterno Alta de Souza, e o Euclides está abordando no EFAS o assunto em defesa da vida, abordando o tema aborto. Então, gentilmente está nos visitando aqui no Momento Espírita e vai responder algumas questões concernentes ao assunto aborto. Euclides, eu vou te dar o bom dia e já te direcionar a primeira pergunta. Quais os principais tipos de atentado à vida humana? Bom dia, Euclides. Bom dia, ouvintes, caros ouvintes, bom dia. Estamos muito satisfeitos, muito felizes. Queremos agradecer nesse momento a USE, ao Momento Cedido, e vamos logo direto à questão. Os principais atentados à vida humana, no momento em que o planeta se encontra, são as práticas do aborto, do suicídio, da pena de morte e da eutanásia. Temas esses que nós encontramos na mídia constantemente. Euclides, uma outra questão. Quais as causas de tantas ocorrências de aborto? Bem, vejam bem, meus irmãos, a questão das causas do aborto, elas são várias. Existem motivos econômicos, porque nós vivemos em um país onde a nossa realidade social, ela leva os irmãos a darem, e com toda razão, uma ênfase em suas necessidades básicas, primárias, como alimentação, moradia, de formas que a situação econômica que nós vivemos, um país com a distribuição de renda tão precária como a nossa, leva, sem dúvida, os genitores a pensarem na questão econômica, na questão salarial, na questão financeira, para se cuidar de uma criança, para se manter a educação de um filho. Esse é um dos motivos, né? Um segundo motivo que a gente pode apresentar é o motivo de ordem moral.
Por quê? Porque existem casos de gestantes que, infelizmente, por motivos que não nos cabe avaliar aqui, elas procuram outros companheiros na vida sexual, na vida conjugal, desrespeitando o casamento. E muitas vezes a prática do adultério, ela leva a gestante à gravidez, de forma que a gestante, e isso pode ter algum ouvinte passando por uma situação aqui agora, essa ouvinte, se ela estiver passando por uma situação dessas, de situação moral, onde ela está grávida e o pai da criança não é o seu marido, a gente quer dizer a essa gestante que ela traz em sua barriga um nenenzinho. Ela traz em sua barriga um filho. Então essa seria a segunda causa, a causa moral. Existe ainda outras causas, a questão da vaidade, a mulher que não quer deformar o seu corpo. Agora eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, qual mulher aqui não está paulatinamente transformando o seu organismo físico? Tem outros motivos que a gente pode elencar aqui, até mesmo a questão do lazer, hoje em dia, porque a criança, hoje, ela é apresentada de uma forma geral, como motivo de preocupação, como motivo de problemas. Essa situação ela surge principalmente quando o jovem inicia a sua vida sexual. A partir desse momento em que ele inicia a sua vida sexual, ele inicia as suas atividades sexuais, mas, por outro lado, ele não se vê em condições de dar continuidade a assumir as consequências desse ato. Então ele quer a atividade sexual, mas não quer o filho. E ele começa a ver a criança como um problema, como uma dificuldade. E esse pensamento, ele prossegue, o jovem cresce com esse tipo de ideia em sua mente. Cada vez que o jovem vai à farmácia, a gente quer até acrescentar isso, cada vez que o jovem vai à farmácia e compra um preservativo, ele, nesse momento, ele está dizendo de si para consigo: eu quero atividade sexual, mas eu não quero um filho, porque um filho nesse momento vai ser um problema. E quando esse menino cresce, amadurece, se torna um homem, às vezes até, com certeza, a conjuntura que ele vive vai mudar, mas ele vai permanecer com esse mesmo pensamento: a criança vai ser um problema, a criança vai ser um problema, de formas que o dia que vier essa criança, ele vai dizer para si o quê? A criança é um problema. De modo que, quando vem a criança, surge a ideia do aborto, surge a ideia da interrupção da gravidez. Euclides, e o que é que você sugeriria, qual a orientação que você daria para quem já abortou? Minha irmãzinha, nós não estamos aqui para julgar nem para condenar, e nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia e sua infinita bondade, Ele se encontra de braços abertos para você que nesse momento sofre, que nesse momento se angustia, que está tendo pesadelos horrorosos, se sentindo perseguida, se sentindo desamparada, às vezes até com pensamento de suicídio. Minha irmãzinha, nesse momento, lembre-se da palavra de Jesus, que nos diz assim: o amor, ele cobre a multidão de pecados. E então, nessa hora, minha irmãzinha, abra o seu coração para Jesus e faça uma prece sentida. Logo em seguida, minha irmãzinha, procure um centro espírita ou uma entidade que trabalhe com crianças e se apresente como voluntária. Vá trabalhar com criancinhas. Certa feita, uma gestante, uma mulher que tinha praticado alguns abortos, com o pensamento, com a consciência em fogo, procurou o nosso querido, nosso amantíssimo Chico Xavier e disse para ele assim, contou o caso para ele, dos abortos que tinha cometido e queria uma solução para o drama dela. E Chico, bondosamente, carinhosamente, a orientou que ela procurasse uma escolinha e fosse trabalhar numa escolinha. Mas aí ela disse: eu sou uma mulher rica,
o meu marido também é um homem de muitas posses, nós vamos, isso vai chamar a atenção da sociedade, eu sou uma socialite, o que vai ser de mim? Aí ele disse assim, minha irmãzinha, você está com dor de consciência, não está? A senhora está sofrendo muito, não está? Ela disse, estou sofrendo por demais. E então ele respondeu a ela, então procure uma escola, eu conheço uma escolinha aqui próximo, e você vai procurar essa escolinha no horáriozinho da madrugada. Nessa escolinha, você vai trabalhar na área de limpeza. Lá, nós estamos precisando de alguém apenas para limpar as salas. Essa irmãzinha, ela viu a luz no fim do túnel nesse momento. Essa irmãzinha, ela procurou essa escola. E ela foi trabalhar humildemente, não somente limpando salinha de aula, não. Ela foi limpar banheiro de escola. Toda madrugada, durante muitos anos, ela fez isso. Consta através de Chico Xavier, que essa irmãzinha desencarnou e hoje se encontra em excelente condição no plano espiritual. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é todo misericórdia, Ele é todo bondade. Muito obrigado pela sua participação, Euclides. É lamentável que nós não tenhamos mais tempo. O tema é extremamente interessante. Acredito que a humanidade, nós, humanidade, precisamos ser profundamente mais esclarecidos a respeito do tema aborto. Nós precisamos, aliás, né, Zezinho, abordar num programa especificamente o tema aborto, porém, o relógio não para, como diz o Zezinho. Então, nós temos que te agradecer, te desejar sucesso no encontro, no EFAS lá, e te convidar para numa próxima oportunidade vir aqui com mais tempo para falar. Muito obrigado, Euclides. Da nossa parte, nós só temos a agradecer e desejar a vocês sucesso nas atividades que vocês desenvolvem aqui, que a doutrina espírita ela é acima de tudo, o grande consolador de todos os males, de todas as dores. Ela é a favor da vida, sempre foi. Kardec defendeu a vida, ele levantou a bandeira em defesa da vida, em defesa das criancinhas. Nosso Senhor Jesus Cristo chegou a dizer, deixai vir a mim as criancinhas. E nós realmente só temos a agradecer essa oportunidade. Muito obrigado, Euclides. Sucesso para vocês lá. Bom trabalho no EFAS. Leonardo, voltando aqui às perguntas dos ouvintes que ligaram para os telefones 3375-5513 ou 3375-5514, estão participando do nosso sorteio de livros no final do programa, estão respondendo a pergunta do Momento Espírita de hoje. Você, amigo ouvinte, acredita em vida em outros planetas? Esse pessoal todo que ligou para cá, entre eles ligou a Márcia do Centro, moradora do Centro, e ela pergunta o seguinte: pessoas que têm visões, Leonardo, pessoas que veem clarões, significaria isso que essas pessoas têm mediunidade e teriam então que desenvolvê-la, Leonardo? É possível, mas é mais provável que não. Porque o indivíduo que vê espíritos, vê criaturas, vê entidades. Não vê nem clarões e nem vultos. Daí, nós não podemos, uma vez mais, cair no fanatismo. Pode até ser um problema oftalmológico, um problema de vista. Tenhamos cuidado. Ademais, é importante ter claramente a seguinte noção. Nós devemos nos aproximar do centro espírita para nos melhorarmos como seres humanos e não para desenvolver a mediunidade. A mediunidade é um dos aspectos da vida que a doutrina espírita explica, mas a doutrina espírita é muito mais do que a mediunidade. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Roteiro, diz: não existe médium bom sem homem bom. Nós devemos nos aproximar do espiritismo para entender a vida e caminhar para Jesus Cristo. Muito bem, a Sônia do Jacubu se ligou contando a seguinte situação, Leonardo. Perdeu o pai há 6 meses e o pai desencarnou dormindo. A filha não conforma-se, sente a presença do pai. Quer saber se esta presença é para consolá-la ou se ele está querendo dizer algo para ela. Poderia ser as duas coisas. De qualquer maneira, o pai deve estar sofrendo pela inconformação da filha. Acreditamos que se o pai estiver com uma boa lucidez espiritual, no mundo espiritual, ele deveria estar dizendo para a filha, tentando passar a seguinte mensagem, que ela deve lutar para construir algo de bom. Então, ao invés de se inconformar, trabalhe no bem. E quando fizer o bem, homenageie o pai com orações. Papai, eu estou fazendo isso, é por você, é porque eu te amo. Que é o que Jesus recomendou. Todas as vezes que fizesses isso,
A um destes mais pequeninos, a mim fizeste. Então, que ela faça o bem e homenageie o pai, que vai melhorar muito a situação do pai e vai construir um futuro, um reencontro de muita felicidade. Leonardo, a Rosana da Vila Faria pergunta o seguinte: por que normalmente os espíritos se comunicam através de pessoas mais simples? Acontece isso realmente, Leonardo? Não é bem uma verdade. Apesar de Jesus ter asseverado no Evangelho que louvado era o Pai por ter revelado estas coisas aos mais simples e humildes do que aos doutores. Certamente, quando a pessoa tem uma posição de destaque na sociedade, elas têm uma maior possibilidade de se tornar vaidosa, orgulhosa, ou manifestar essa tendência que ela já traz. Isso faz normalmente com que a pessoa hipervalorize os seus próprios conceitos em detrimento de uma postura espiritualizada. Isso favorece, inclusive, o materialismo. Entretanto, nós temos notado que na mediunidade, assim como no espiritismo, há pessoas da mais alta escolaridade, assim como há pessoas simples, porque o Evangelho de Jesus é para todos. Então, não tenhamos preconceito nem social, nem financeiro ou de qualquer espécie. O Evangelho e as noções de vida são para todos. Leonardo, a Maria Ângela ligou para o Momento Espírita relatando a seguinte situação: sou viúva e sonho sempre com meu marido, e ele tem no sonho as mesmas atitudes que tinha quando encarnado, nervoso e tudo mais, tendo a necessidade de falar sempre de Jesus para ele. O que você tem a dizer sobre isso, Leonardo? Em primeiro lugar, a morte não modifica absolutamente nada. Da mesma forma que eu durmo hoje e acordo amanhã igual eu dormi hoje, nós dormiremos o fenômeno da morte e acordaremos no mundo espiritual com as mesmas características que temos hoje, se não nos educarmos. Então, o fato dele se aparentar nervoso como era encarnado é normal, porque a natureza não dá saltos e nós guardamos a nossa personalidade. Com relação ao aspecto dela sempre lembrar de, no sonho, falar de Jesus para ele, fantástico. Maravilhoso, ela está de parabéns, porque normalmente nos sonhos nós damos vazões às nossas más inclinações, porque a nossa consciência fica um pouco liberada. Daí, e inclusive vivenciando experiências sexuais esdrúxulas e outras experiências negativas. Se ela lembra de falar de Jesus para ele no sonho, perfeito, continue assim. Então vamos tentar preparar para o sono, elevando os pensamentos. Muito bem, são 9h55. Vamos pedir ao Clemente e ao Eduardo que vão preparando os sorteios, felizados da manhã de hoje. E ainda dá tempo, hein? Amigo ouvinte, liga, pergunte ou responda a nossa pergunta. Você acredita em vida em outros planetas? E seu nome será anotado ali para que você concorra ao sorteio de livros que faremos dentro de alguns minutinhos. Muito bem, o Luiz do Cruzeiro do Sul, Leonardo, ligou, disse que teve um sonho que estava na Itália olhando num túmulo onde havia um nome. Nunca esteve na Itália e nem conhece esse nome que ele vê no túmulo em sonho. Tem alguma explicação sobre esta possível revelação? Pergunta ele. Tem alguma relação? Quer dizer algo para ele? São informações muito vagas. Então é uma revelação. Se fosse uma revelação, não seria uma revelação, porque não revela nada. O fato de eu sonhar que eu estive na Argentina não quer dizer que eu fui numa reencarnação argentino. Eu sugeriria, inclusive, a leitura de 2 obras do professor Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil e Você e a Reencarnação, onde, para se definir se fomos a algo em reencarnações anteriores, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, por exemplo, existe uma série de documentações e lembranças contundentes, concretas e vastas. Daí tenhamos um pouco de cuidado. É um sonho com poucas informações para emitir qualquer conceito a esse respeito. O Leonardo, o Alexandre diz o seguinte, que ao despertar ele fica paralisado, quer saber se é mediunidade. Segundo informações de experiências de quase morte e coma, é possível que o indivíduo que esteja mais desdobrado, ou tenha mais a probabilidade, a possibilidade de desdobrar, tenha uma dificuldade no retorno do corpo. Entretanto, problemas físicos, problemas de saúde físicas podem gerar fenômenos semelhantes. É possível, mas teria que se analisar cada caso para ver se isso se adequa à situação do nosso ouvinte. Muito bem, Leonardo. A Terezinha do Pacaembu ligou para cá
e nos relata ao Momento Espírita que ela teve 10 abortos espontâneos e teve um filho, que é uma pessoa muito triste, que está com 22 anos, segundo eu entendi, e que é uma pessoa muito triste. O marido faleceu há 1 ano e ela sonha com o velório, ela ou o filho talvez. O que você teria a colocar? Nas provações mais duras, nas experiências mais difíceis, devemos recorrer a Jesus Cristo. Nas situações mais difíceis, só o recurso da oração e de Jesus pode nos fortalecer. Então eu recomendo a essa irmã mais Jesus, mais oração, mais fé, porque certamente as situações difíceis que ela enfrenta serão abençoados. Porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E ele deixou claro, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis refrigério para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, com Jesus nós superamos com mais facilidade os problemas. O Leonardo, a Denise da Vila Neri diz assim, Humberto de Campo diz em O Druida Reencarnado, o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Seria o druida reencarnado ou o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho? Aqui nós ficamos na dúvida. O Brasil, então, é um país privilegiado? Pergunta ela. Eu não utilizaria a palavra privilegiado, porque é uma palavra que dá sentido a uma certa graça especial que não é bem o caso. O Brasil, como todas as coletividades, tem tarefas específicas, de acordo com as propriedades do grupo de espíritos que reencarnam no Brasil. Assim como nós temos uma especificidade de tarefas, outros países têm outras tarefas específicas. E somos todos filhos de Deus. Podemos reencarnar, inclusive, em outros países. Somos filhos de Deus. Lembremos da parábola do samaritano. O nosso irmão são todas as criaturas, inclusive os animais e vegetais. Então, superemos o bairrismo que às vezes a gente manifesta com a coisa do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho também. Não deturpemos o ensino de Humberto de Campos. Muito bem, o Clemente já está adentrando o estúdio aqui, com certeza traz para nós os 3 felizados da manhã de hoje. Mas antes de nós divulgarmos aqueles que vão retirar o livro lá na Banca Espírita essa semana, você vai responder mais uma pergunta, Leonardo, e essa pergunta é da Cássia, do Jardim São Carlos. E ela pergunta o seguinte, meu companheiro tem espírito de andarilho, o que devo fazer para amenizar as manias dele? O processo de autoeducação é um processo que necessita consciência da criatura. Em verdade, ninguém educa ninguém, a pessoa se educa quando decide por uma mudança de comportamento. Então eu sugeriria que a irmã conversasse com esse irmão, o seu cônjuge, ela conversasse com ele, porque ele só melhorará se sentir a necessidade dessa melhoria, se identificar o problema e se conscientizar que necessita mudar o seu comportamento. Zezinho, você tem mais alguma pergunta para o Leonardo? Eu acho que a gente poderia já começar a pensar em encerrar, Roberto, e convidar os ouvintes, né? No próximo domingo, o programa vai começar às 8 horas da manhã. É importante conscientizar o ouvinte. Nós vamos ter que acordar mais cedo. Às vezes essas modificações... E os ouvintes também, né, Zezinho? Claro, todos nós, né? Às vezes essas modificações ocorrem por conta do futebol aqui da equipe de São Carlos. Então, no próximo domingo, nós vamos ocupar o horário do programa sertanejo. Então, o programa irá das 8 às 9 horas da manhã. Por favor, avisem os amigos que não puderam ouvir o programa de hoje, e nós estaremos mais cedo aqui no próximo domingo. Muito bem. E nós queremos relembrar a sorteada Dona Aparecida, lá do Santa Felícia, que foi sorteada no domingo anterior, que o livro está lá à disposição na USE, viu, Dona Aparecida? Qual que é o endereço da USE mesmo, Zezinho? Rua 13 de Maio, 2026, ali ao lado da Casa da Cultura. Muito bem. E o horário, só um minutinho, Roberto. O horário da livraria, é muito importante isso ali, funciona das 9 às 13 e das 15 às 18, porque às vezes a pessoa vai no horário do almoço e está fechada. Então, das 9 às 13 e das 15 às 18.
Muito bem, e os felizardos de hoje são os seguintes. O primeiro Evangelho segundo o Espiritismo vai para a Cássia do Jardim São Carlos. A Cássia que acho que foi a última pergunta a ser respondida hoje. Parabéns, Cássia, pela participação. Muito obrigado. Parabéns pelo sorteio e obrigado pela sua participação. O segundo exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje vai para a Boa Vista, o Renato lá da Boa Vista. E o livro Salmos de Redenção vai para a Josefina do Centro. Josefina pode retirar na uso o livro Salmos de Redenção. Parabéns. E nós queremos divulgar também o resultado da nossa pesquisa de hoje. 100% das ligações que houveram para cá, e olha que foram inúmeras, pelo que o Clemente está nos colocando aqui, disseram que sim, que acreditam em vida em outros planetas. Que maravilha! Eu também, acredito que o Leonardo também. Suas palavras finais, Leonardo. Gostaria de agradecer a oportunidade dessa conversa em torno do Evangelho de Jesus e desejar um domingo de muita paz, muita felicidade, muito pensamento positivo a todos os nossos irmãos, rogando sempre que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos força de lutar contra as nossas más inclinações. Muito obrigado, Leonardo. Zezinho? Eu gostaria, mais uma vez, de manifestar a minha participação aqui, o meu contentamento em poder estar aqui junto com o Roberto, com os nossos convidados, com os nossos companheiros de estúdio, que é realmente gratificante para nós estarmos na companhia de todos vocês. E de todo o coração, eu desejo um domingo repleto de felicidades a todos. E eu também, é com muita satisfação, triste por ter que encerrar o programa, mas com muita satisfação, gratificado por poder convivido com o Zezinho, com o Leonardo, com essa equipe maravilhosa que fizeram no domingo de hoje o programa Momento Espírita. E mais uma vez frisar você, amigo ouvinte, que no próximo domingo o Momento Espírita vai ser das 8 às 9 horas da manhã, né, Zezinho? Levantaremos todos um pouquinho mais cedo e estaremos aqui, né, Neno? O Neno já está aqui desde a madruga, não tem importância nenhuma, né, Neno? Vai trabalhar só num outro programa. Então, ao invés de estar correndo aí o programa que nos antecede, o programa desses amigos que divulgam a música sertaneja, nós teremos aqui o Momento Espírita das 8 às 9. Muito bem, nós estamos terminando aqui mais um programa Momento Espírita. Estiveram presentes aqui nos microfones da Rádio Clube nessa manhã, esse que fala Roberto, o Zezinho Demel e o Leonardo, nosso convidado dessa manhã. Na assessoria, na produção do programa, nós tivemos o Clemente, o Eduardo e o Neno na sonoplastia, a quem mais uma vez nós agradecemos. E um agradecimento todo especial a você, amigo ouvinte, que ficou conosco até o encerramento do programa. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo domingo. Até lá!